faço pro meu bebê dormir? Porque ele passa a noite inteira acordando para mamar. Opa, talvez não seja para mamar. Olá, se você não me conhece, o meu nome é Janice, eu sou consultora do sono. Eu ajudo famílias a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno já nas primeiras semanas de vida, às vezes até antes de completar 3 meses de vida, como eu consegui com os meus 4 filhos aqui em casa. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre os despertares noturnos que são normais dos bebês, mas que podem estar te levando a pensar que o seu bebê acorda a noite toda para mamar. Eu já vou te avisar que eu estou com uma colinha aqui embaixo, que eu tenho muita coisa para passar para vocês, que eu tenho muita coisa para explicar, para te contar. Então, para não correr o risco de eu esquecer de falar alguma coisa e você ficar sem uma informação muito valiosa, muito preciosa, eu tô com uma colinha aqui embaixo, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Então, pra gente falar sobre os despertares noturnos, primeiro eu vou te contar como é que acontece o sono, tá? Que o sono, ele é dividido em ciclos, ele não acontece de uma maneira regular. E aí nós vamos falar de uma fase específica do sono, que é a fase REM. Eu vou te explicar o que é a fase REM e o que significa essa sigla, tá? Depois a gente vai falar sobre como que acontece o ciclo, como é que é o ciclo do sono, a sucessão das fases do sono, gerando um ciclo que se repete ao longo de toda a madrugada. Então, esse ciclo ele se repete várias vezes ao longo da madrugada. E aí eu vou te explicar exatamente o que é o despertar noturno, em que momento que ele acontece, como que ele pode acontecer e vou terminar te contando o que você deve fazer nesse momento, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa, eu já te contei que o sono ele não é regular, tá? Tem gente que fala, eu tenho sono muito leve, eu tenho sono muito pesado. Sim, isso de fato acontece, tá? Inclusive crianças e bebês recém-nascidos, eles têm o sono mais leve que os adultos, tá? Mas o que eu tô querendo te contar aqui é que o seu sono não é leve. O seu sono não é profundo, né? Às vezes algumas pessoas podem ter sim um sono mais pesado que outras, mas o que acontece é que mesmo essas pessoas que se identificam que o meu sono é muito pesado, o meu sono é muito leve, mesmo o sono dessas pessoas acontece em ciclos, acontece em fases. E mesmo adultos de sono pesado passa por pequenos despertares noturnos, tá? É diferente de como o despertar na vida do adulto e o despertar na vida de um recém-nascido. Mas sim, acontece e acontece todas as noites. E acontece várias vezes à noite, tá? Independente um pouco da idade do adulto e independente se ele se identifica com o aspecto de sono leve ou de sono mais pesado. Então, esse ciclo de sono que se repete ao longo da noite, ele também é dividido em fases, tá? Então, ele passa por fases até fechar um ciclo. Começa de novo uma nova fase. E aí vai passar por várias fases até que vai fechar um ciclo. Então, o sono, ele é dividido em ciclos, né? Ele é cíclico e esses ciclos eles são divididos em fases. Aqui pra gente, eu vou falar pra vocês de duas fases, tá? Que é o sono REM e o sono não REM. O sono REM é a primeira fase do sono do bebê recém-nascido, tá? E o sono não REM, que é o sono mais profundo, ele também é dividido em subfases, tá? Então ele tem 3 ou 4 estágios aí, eu digo 3 ou 4 porque eu não me lembro agora. Ele tem 3 ou 4 estágios de sono profundo. Então, mesmo o sono profundo, ele não é regular em si mesmo, tá? Mas aqui pra gente, a gente não vai conversar muito sobre o sono profundo, muito menos os seus estágios, tá? A gente vai tratar, importa mais pra gente a fase REM, a fase leve, tá? Então, a gente vai tratar somente dessas duas fases, sono REM e sono não REM, e eu vou enfatizar
como que acontece, eu vou explicar bastante o que acontece na fase REM, que é essa que interessa para que você possa entender esse acordar que você fala, né? Meu bebê acorda para mamar de hora em hora. Então vamos passar a falar da fase REM. O que significa REM? R-E-M, Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. É uma sigla em inglês, tá? Essa é a primeira fase quando o bebê tá adormecendo, que ele dorme, ele entra nessa primeira fase do sono. É um sono mais leve e mais agitadinho, tá? É um momento em que, se você observar, e é por isso que ele leva esse nome, se você observar por baixo da pálpebra do bebê, você vai ver os olhos se movimentando muito rapidamente. Tá aí o nome, a sigla em inglês, né? Movimento rápido dos olhos. É um momento em que acontecem os sonhos. Se acontecem os sonhos, pode acontecer os pesadelos. Então, o bebê pode acordar por conta de um pesadelo, não é para mamar, tá? Então, é um momento de sono agitado, é um momento de sono mais leve. Como ele é mais leve, o cachorro latiu, o bebê pode acordar. Sirene na rua, movimento na casa, enfim, o bebê acabou de adormecer. Então, qualquer coisinha pode acordar ele. Por exemplo, mudar ele de ambiente. Como ele está num sono muito leve, ele pode perceber que o ambiente mudou e ele pode não gostar disso e ele pode reclamar, né? Por exemplo, a mãe pode tirar ele do peito, ele dormiu no peito. Aí a mãe fala, ai, graças a Deus, dormiu. Aí tira ele do peito, o que acontece? O bebê acorda, né? Ou então pior, minha mãe brincava, né? Que, ai, parece que o berço tem espinho, a gente coloca no berço e o bebê acorda. É porque colocou no berço nessa fase do sono. Ele ainda estava acordadinho, ele ainda estava semi-desperto, então ele percebeu a mudança de ambiente, ele percebeu que ele saiu do colo, né? Ele percebeu que ele saiu do peito. Então, isso pode acontecer. Agora, como eu falei, isso se repete ao longo do sono do bebê, aliás, eu falei, isso acontece ao longo do sono do ser humano, né? Seja ele um sono noturno, seja uma soneca. O ciclo de sono do bebê, ele é bem menorzinho que de um adulto, tá? Depois eu vou falar, assim, muito rapidamente como é que acontece os tempos das fases do sono do bebê, tá? Mas, se nesse momento em que ele tá dormindo, que é a primeira fase, né, do sono, ele adormeceu, ele caiu nessa primeira fase de sono REM, o sono tá bem leve, ele pode perceber mudança de ambiente, ele pode, né, acordar, chorar, mas e ao longo da madrugada? O que pode acontecer, tá? Mesmo para adultos, ao longo da madrugada, quando você entra nessa fase de sono REM, o que acontece? Você se mexe, você desperta rapidamente, vira na cama, você dá uma leve acordadinha e você já cai de novo no sono e na manhã seguinte você sequer se lembra que isso aconteceu, tá? Você virou pro lado, abraçou o cônjuge, puxou a coberta. Na manhã seguinte, você acha que você dormiu como uma pedra. E isso não é verdade. Então, ao longo da madrugada do bebê, ao longo do sono noturno do bebê, isso pode acontecer. Ele vai cair, ele vai passar novamente por um momento de sono leve e agitado, né? Além dos olhos terem um movimento rápido, o sono fica mais agitado. Então, ele pode se mexer, ele pode resmungar, ele pode até chorar, tá? Às vezes acontece. Não é um choro forte, você tem que observar e ver se é um choro de que realmente ele despertou, mas às vezes não. Às vezes ele dá uma choradinha, tá? Quase parece assim um sonambulismo, entendeu? Ele dá uma chorada, não sei o que, e se cala, volta a dormir. Isso quando ele, né, já sabe emendar um sono no outro. Se você, acordou, pega, põe no peito, ele vai mamar, tá? Aí é perigoso ele despertar mesmo. Mas quando ele atinge quando ele repete, quando ele completa o ciclo e ele passa
pela fase de sono leve de novo, ele vai entrar num sono agitado, ele vai se mexer, ele vai balbuciar, ele vai fazer barulhos, ele vai resmungar, ele vai chorar. Às vezes, dependendo da idade da criança, ela senta no berço, ela procura a chupeta, ela procura o travesseiro, ela puxa a coberta, deita e dorme de novo, tá? Então, não necessariamente ela acordou, parece que acordou. E a mesma coisa para o bebezinho recém-nascido, que já não precisa, aliás, nem recém-nascido, principalmente para o bebezinho após os 3 meses, porque após os 3 meses, se ele se alimenta bem durante o dia, ele já não vai sentir necessidade de se alimentar à noite. Então, o que possivelmente, o que é mais provável que esteja acontecendo com o seu bebezinho é que ele está passando por uma fase de sono leve, de sono agitadinho. Ah, Janice, mas o meu bebezinho ainda mama na madrugada, ele tá com 20 dias, ele tá com 30 dias. Ok, então ele vai acordar na madrugada para mamar, mas além disso ele vai passar por estes momentos de sono leve, de sono agitado, em que ele pode acordar facilmente, mas ele pode se comportar de uma maneira que parece que ele acordou, mas de fato ele não acordou, tá? E aí, então, como é que isso ocorre ao longo da noite? Como é que essas fases se sucedem ao longo do dia? Gente, isso muda muito ao longo da vida do bebê, tá? Então, à medida que o bebê vai crescendo e vai amadurecendo, isso que eu vou falar aqui vai mudando muito. Então, por exemplo, a partir de uma certa idade, quando ele adormece, ele já nem passa por essa fase de sono leve, ele já cai no sono um pouquinho mais profundo. Depois, no ciclo do sono, ele vai passar por ela, tá? Mas não necessariamente ela vai estar presente no primeiro momento do sono, tá? Quando ele adormece. A minha mãe observou isso muito facilmente. Ela falava: olha, quando acabou de dormir, é a hora que você põe no berço, é a hora que, né, você pode fazer o que for, pode soltar uma bomba atômica, que ele não vai acordar, né, que não vai acontecer nada. Para os bebezinhos com menos de 3 meses, não é bem assim, tá? Então eu vou explicar aqui, falar muito rapidamente sobre os tempos em cada fase, né, sobre os tempos do ciclo do sono do bebê, mas isso é para o bebê muito recém-nascido, tá? Isso é para o bebê com menos de 3 meses, isso vai se alterando ao longo do amadurecimento dele. Ah, e por que você vai falar muito rapidamente? Para que você não se prenda nisso, tá? Para que você não se apegue nisso, é só para você entender mais ou menos como é que isso acontece, tá? Então, o bebê, quando ele tá adormecendo, ele passa cerca de 10 minutos numa fase sonolenta, semi-desperto, e aí ele adormece e entra nessa fase leve do sono, que é o sono REM. E ele fica cerca de mais 10 minutos aprofundando o sono, entrando no sono mais pesado. Aí ele vai ficar mais ou menos 20 minutos nesse sono pesado, quando ele vai passar por 10 minutos em que ele começa a sair desse sono mais pesado e entra no sono mais leve, ele volta pro sono REM, e aí ele fica cerca de mais 10 minutos nesse sono REM. Então o ciclo, ele dura mais ou menos assim, de 1 hora a 1 hora e 10. Então é por isso que muitas mães reclamam: ah, meu filho acorda de hora em hora para mamar. Não, não é para mamar. E muitas das vezes ele não tá nem acordando ainda. Ele só tá iniciando um novo ciclo de sono. Ele só tá passando por esse momento mais leve, mais agitadinho, mas não necessariamente que ele acorde, né? Como eu falei, às vezes tem criança que senta, que chora, que resmunga, que não sei o que e tal, mas ela não tá acordada e muito menos demandando aleitamento, muito menos com fome. Ela está apenas passando por iniciando um novo ciclo de sono, passando por uma fase de sono mais agitado. Então, observe o seu bebê para que você possa reconhecer em que fase do sono que ele tá. Eu já falei que esse momento ele fica mais agitadinho, é um sono mais agitado. Então, quando o bebê acabou de dormir, ele ainda tá com a respiração meio agitada. Eu falei do movimento dos olhos que você consegue observar ali por baixo da pálpebra. Ele é mais agitadinho, ele é mais resmungadinho, ele fica resmungando um pouquinho mais, mas ele vai se acalmando. Parece, né? A impressão que dá é que ele vai se acalmando, ele vai ficando mais molinho, a respiração vai ficando mais pausada.
Esses são sinais de que a criança está entrando no sono profundo. Então, Janice, então eu vou ficar ali do lado do berço a noite toda olhando, reconhecendo. Não, não é isso. É que às vezes ele tá no carrinho, ele tá no bebê conforto, tá em alguma, sei lá, situação, né, que de repente você olha e fala assim: dormiu, vou botar no berço. Observe, vê se ele já entrou no sono profundo antes de você levar para o berço. Porque corre o risco de você levar para o berço, ele acordar e comprometer toda a soneca daquele horário. E soneca comprometida pode comprometer a sua noite, tá? Então, para isso que você deve observar, ver assim, ele tá bem calminho, ele tá bem paradinho, a respiração tá bem pausada, então ele deve estar no sono mais profundo, aquele sono que ele não vai acordar fácil. Você pode mudar ele de ambiente, tá? Ou, por exemplo, às vezes ele adormece no seu colo e você, dormiu, vou botar no berço, né? E aí é aquilo que minha mãe brincava, parece que o berço tem espinho. Não, é que você não esperou ele entrar no sono profundo pra cair naquela situação que minha mãe, né, fala, essa hora você pode fazer o que for que a criança não acorda por nada, né? Então, espera, adormeceu no seu colo e você precisa colocar ele no berço, precisa fazer alguma coisa e tal, espera, observa. Às vezes a criança dá até um suspirinho assim quando ela tá entrando de uma fase na outra, ela... E aí você vê que ela sai desse suspiro com a respiração muito leve, é sinal de que ele tá aprofundando o sono, tá? E aí, Janice, o que é o despertar noturno? Então, durante a noite, durante a sucessão dos ciclos noturnos, dos ciclos de sono, né, das fases de sono, esse momento em que o bebê passa pelo sono mais leve e que parece que ele dá uma acordadinha e que às vezes dá uma acordadinha, tá? É um pequeno despertar, ele desperta, dá uma choramingada, não sei o que, mas se você permitir ou favorecer que ele emende um ciclo no outro, ele acaba por não despertar definitivamente, né? Então é chamado esse despertar noturno. Então isso que é o despertar noturno, isso é que são os despertares noturnos do bebezinho. É este momento assim do pico de sono mais leve em que você tem a impressão que ele acordou e que ele precisa mamar. Não, ele pode sentir às vezes que a chupeta caiu, ele pode sentir a falta da chupeta, ele pode às vezes sentir frio. Ao longo da noite, a temperatura dos adultos e principalmente dos bebês vai caindo, então pode ser um momento em que ele sentiu um pouquinho de frio, você o cobre, né, assim, proporciona, né, atende àquela demanda que ele tá naquele momento e ele volta a dormir. Então isso são os despertares noturnos que muito provavelmente, muito possivelmente o seu filho está passando, o seu bebê está passando e você está confundindo com acordar de hora em hora para mamar. Tá? Como é que eu percebia isso? Como é que eu observei isso nos meus meninos, né? Um pouco de preguiça minha. Eu botava eles pra dormir, tava dormindo de noite, não sei o que e tal, e aí eu já sabia que tava mais ou menos na época, ou já tinha passado, né? Eles já estavam dormindo a noite toda, ou já tava para entrar naquela época. Eu falei assim, poxa, a partir de agora, eu acho que eles já vão começar a dormir a noite toda, né? 45, 50 dias de nascido, mais ou menos. Então eu dormia com a babá eletrônica e o sono da mãe é mais leve, é mais vigilante assim, né? Eu dormia com a babá eletrônica aqui e aí eu começava a ouvir os barulhos. Caramba, ele acordou, né? Aí eu ficava, não, bebê, dorme, não dorme, bebê, dorme, tá na hora de dormir. E eu esperava um pouquinho, parava de fazer barulho, falei, acho que ele dormiu. Aí eu ia lá, né? Porque eu falei, eu tenho um pouco de preguiça, mas tem um pouco de instinto de mãe também, né? Então eu ia lá, chegava de longe assim no berço, olhava, ele dormiu, né? Ia ver se tá respirando, se dá, né, se tá tudo bem e tal. Mas foi dessa forma que eu passei por esses momentos, né? Que eu vivenciei esses despertares noturnos dos meus filhos, sabendo que não era para mamar, sabendo que não era preciso eu dar peito para eles, né? Os meus filhos eu dava chupeta já na maternidade. Então nasceu, ganhava a toquinha da maternidade e a chupeta da mamãe. Então o que acontecia? Às vezes, quando ele é muito pequenininho,
a chupeta caía e na fase mais leve, se eu colocasse a chupeta, né, nessa fase agitada, na hora que começava a resmungar e que eu via, às vezes eu falava assim, ai meu Deus, deixa eu ir lá, porque senão ele vai acordar. Tá resmungando, aí começa a ficar mais forte, começa a chorar, aí você fala, ai, deixa eu ir lá atender, porque senão ele vai acabar acordando. Eu ia lá, botava a chupetinha, segurava um pouquinho, pá, ele voltava a dormir de novo. Às vezes, quando ele já conseguia levar a mãozinha à boca, eles, né? São 4 filhos. Quando eles já conseguiam levar a mãozinha à boca, eu botava a chupeta na mãozinha deles. Eu já não botava na boca. Eu botava na mãozinha deles, falava, olha, tá aqui sua chupetinha. Eles chamavam de bubu, né? Todos sempre chamaram de bubu. Tá aqui sua bubu, tá aqui sua bubu. Botava na mãozinha deles, ele, pum, botava na boca, dormia de novo. Mais velhinhos ainda, quando eles já conseguiam, eu só apontava a bubu no berço. Aqui, ó, aqui sua bubu. Não, aqui que ela tá. Às vezes eu precisava trazer a chupeta pra perto, né? Às vezes caiu do outro lado do berço assim, aí eu pegava, botava assim na frente. Tá aqui, ó, tá aqui sua chupeta, tá aqui sua chupeta. Pegava a chupeta, botava na boca, terminava a dormir. Por que eu fazia isso? Para que eles aprendessem a achar a chupeta sozinho no berço à noite, para que eu não precisasse ir lá entregar a chupeta. Então, à medida que eles iam crescendo e que iam adquirindo essas novas habilidades, né, e que eu ia proporcionando isso, incentivando eles, né, então eles daí a pouco já aprendiam. Eu acordava incomodado na madrugada, minha chupeta caiu, minha bubu caiu, procurava ali no berço mesmo, pegava, dormia e no dia seguinte ia achar que dormiu como uma pedra, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, não é correr lá e dar o peito para a criança mamar. Você tem que ajudar, você tem que ensinar esse bebê, proporcionar, fazer com que esse bebê aprenda a emendar um ciclo no outro sozinho, tá? A adormecer de novo sozinho. Por exemplo, se a criança só adormece no seu peito, quando ela se percebe sozinha no berço, ela vai querer o seu peito para dormir de novo, não porque ela está com fome. Então, o ambiente onde a criança, onde o bebê dorme, tem que ser um ambiente seguro para ele. Tem que ser um ambiente em que ele não estranhe. Se ele só dorme no seu colo, quando ele acordar no berço, no carrinho, não sei onde, né? Onde ele passa, onde você preparou para que seja o sono noturno dele. Quando ele acordar nesse ambiente e ele falar, não tô no colo da minha mãe, ele vai cair no choro, tá? Então, é importante que o ambiente, que a criança conheça, que a criança esteja familiarizada, que a criança se acostume, né, com aquele ambiente, dormir naquele ambiente, dormir fora do colo, dormir fora do peito. Dormir é onde? Peito é para amamentar, é para nutrir, é para alimentar. O colo é para acalentar, é para aconchegar. E o bercinho? E a caminha? É para dormir. Então, se a criança desperta à noite, ela tá num ambiente que ela conhece, ela tá no bercinho dela, o travesseirinho, se bem que nem se usa travesseiro mais, né? Mas tá ali com a roupinha de cama dela e ela se sente segura, ela não vai chamar a mãe, ela não vai precisar da mãe. Então é isso que você tem que fazer, você tem que ensinar ele, né? Favorecer a que ele pegue no sono de novo sozinho. Poxa, se não tá conseguindo pegar no sono porque tá sem chupeta, né? Está acostumado, eu ensinei a dormir com chupeta, a fazer uso de chupeta. Então, se ele tá sem a chupeta e ele se percebe à noite sem a chupeta, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar ele a pegar a chupeta sozinho à noite. Então, a partir de uma certa idade, eu já não preciso mais nem ir lá colocar a chupeta, né? Às vezes o bebê fica resmungando, fica chorando, você vai lá e só acalma ele, você só fala com ele, faz um chiadinho, bate no bumbum, quer dizer, foi aquele momento de sono leve, de sono agitadinho, um breve despertar, que ele já se sentiu seguro de novo, ele já ouviu a voz da mãe, ele falou, tá tudo bem, posso dormir, tá tudo tranquilo. Agora, se ao menor barulhinho, você corre lá e dá o peito pra ele, você vai passar a noite inteira dando o peito para ele, no dia seguinte você tá exausta e aí você vai correndo para os perfis das consultoras de sono, presente, né? Falar assim, o que eu faço pro meu bebê dormir? Porque ele passa a noite inteira acordando para mamar. Opa,
talvez não seja para mamar. Se pro seu bebê passar a noite inteira acordando para mamar, ele não tá sendo bem alimentado durante o dia, ele não tá mamando bem durante o dia, e pode inclusive acontecer, tá? A mãe pode proporcionar o peito ali para a criança durante o dia, o tanto que ela demanda, o tanto que a mãe entende que ela demanda, tá? Vou deixar aqui o card de um vídeo meu que fala sobre a amamentação em livre demanda para que você possa entender, mas de repente o bebê pode não mamar de maneira adequada, ele pode não mamar de maneira efetiva, e aí à noite ele vai sentir fome também, mais do que deveria, mais do que o esperado para a idade, pode acontecer, tá? Mas se o seu bebê mama direitinho, se ele tá se alimentando bem, se ele tá sendo bem amamentado, se ele tá sendo bem alimentado, dificilmente é para mamar que ele tá acordando, tá? Às vezes é só a natureza agindo ali. Então, para você não esquecer, nós falamos que o sono é desenvolvido, né? Ele acontece em ciclos, ele não é regular, não tem, eu sou do sono leve, eu tenho sono pesado, mesmo essas pessoas têm ciclos de sono, tá? Esses ciclos, eles são divididos em fases e até em subfases, em estágios e até em subestágios, tá? Então ele não é regular, ele é dividido em ciclos e os ciclos, por sua vez, em fases. E aí eu falei que as que importam pra gente, né, é a fase do sono REM, né, essa que importa, e a do sono não REM, que é o sono profundo. Mas eu falei mais aprofundadamente sobre o sono REM, que é o sono mais leve, o sono mais agitadinho, né? Que às vezes engana a mamãe, que a mamãe acha que o bebê acordou para mamar, mas às vezes o bebê nem acordou, mas que é sim um sono que é mais leve, que o bebê pode acordar mesmo. E por fim, eu te contei que o que você tem que fazer é ajudar o bebê a pegar no sono de novo. Você tem que conhecer o seu bebê, você tem que saber se ele tá chorando por fome ou se foi um breve despertar noturno. Favorecer, ensinar a que ele pegue no sono sozinho de novo, tá? Porque isso é natural. Esse ciclo, esses despertares noturnos são naturais, vão acontecer em todas as noites ao longo de toda a vida dele, tá bom? Então agora você já sabe que os pequenos despertares noturnos são normais, inclusive no seu bebê, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal e me segue nas redes sociais, né? E por fim, eu te contei o que fazer, né? Quando você... E por fim, eu te contei o que fazer, que basicamente é observar e não necessariamente... Então, com tudo isso, você Então, agora você já sabe que os despertares noturnos são normais. Então, agora você já sabe que é normal